Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso Pode Estrelar, esse podcast do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, para a gente conhecer mais da nossa chapa proporcional. Nós sabemos da importância de reeleger o nosso presidente Lula, reeleger o governador Elmano, mas que nós precisamos também ter na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional aqueles e aquelas que darão sustentabilidade, sustentação para esse projeto. E hoje nós estamos aqui com a nossa candidata a deputada federal, Madalena, que é conhecida como Madalena Quilombola, um nome que foi dado, inclusive, né, pela sua própria comunidade. Madalena, seja muito bem-vinda. E eu queria que você se apresentasse inicialmente, como esse nome surgiu, o que é que ele representa para você, um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Primeiramente, né, agradecer essa oportunidade de estar aqui representando o meu povo, principalmente as mulheres quilombola. A questão de ser Madalena Quilombola é questão de ser luta e resistência. Resistência por direitos e políticas públicas e, principalmente, a voz de um povo que realmente foi calada por muito tempo. Então, assim, é de grande mesmo, grandiosidade, né, estar em outubro, mostrando realmente quem nós somos de verdade. Não só a Madalena Quilombola, como todas as mulheres, como todos os quilombos, né? É muito importante. A Madalena Quilombola, ela é mãe, ela é negra, ela é pedagoga, ela é vó. É uma mulher que traz em si cicatrizes. Cicatrizes de sofrimentos, de preconceito e também de olhares, né, antirracistas. Que é o que mais dói em nós mulheres, é de você não ter a visibilidade de fala e nem de conhecimento até de si própria. Muitos se travam, por isso que até falo, muitas se travam por conta de achar que não é realmente reconhecida, e principalmente pela sua cor. É, e a gente fala muito da importância da gente ter cada vez mais mulheres nos representando nesses espaços e como é fundamental que nós tenhamos as mais diversas mulheres, né? E isso que você traz, acho que é muito importante de entender que nós precisamos ver a classe trabalhadora representada no Congresso Nacional. É isso que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nasceu para isso, acredita nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Você vem de uma trajetória de organização na base, de uma liderança comunitária que começa lá no seu quilombo em Caucaio, que como você acha que isso contribui para essa sua trajetória política de agora buscar ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados e das Deputadas? É, realmente é o autorreconhecimento de todo um povo que realmente foi esquecido por diversas vezes, né? E realmente a importância é de estar numa voz, né? E numa voz e clama por seu território. A ocupação dos espaços. Essa ocupação, realmente na Câmara, ela vem numa hora que nós podemos estar junto no Congresso com o nosso mesmo partido, o Partido Trabalhadores, e não tenho só a fala como mulher quilombola, também eu tenho a fala com as mulheres trabalhadoras, tenho a fala também com as etnias indígena, do campo, camponeses, terreiro, cigano. Essa é a única fala. É a fala de todos. Todos é assim que clamam. Por isso que a importância de estarmos com representação dentro de uma assembleia, não só buscando direitos, mas também direito daqueles que viveram e passaram por muitas dificuldades. Isso é a importância. É de você viver e passar aquilo para o povo. Porque não adianta eu estar lutando por uma lei que eu não vivi. A Madalena, eu vou até falar mais um pouco. A Madalena Quilombola, a questão das minhas cicatrizes foram realmente por conta das perdas. Eu tive 2 filhos assassinados. Eu tive 2 filhos assassinados. Eu tenho uma protetiva. Eu fui ameaçada por conta territorial. Essas são as minhas cicatrizes, como diversas. Fui abusada aos 14 anos, fui violentada aos 14 anos. Na minha infância, eu realmente sofri muito quando estudava. Antigamente você falava de bullying. Aliás, hoje falamos de bullying, antigamente era realmente o preconceito. E quantas hoje não passa por conta da sua cor, da sua classe, do seu cabelo? Então, por isso que eu quero lutar. Quero lutar por tudo que eu já vivi e não só a mim,
como o povo quilombola, o povo de etnia, o povo trabalhador. Eu estou lutando por eles e vou lutar. É uma voz que eu quero levar realmente para Brasília, é a voz de todos. E eu acho que você faz um recorte muito importante, que é a questão de gênero. Quando você coloca que, para além de ser quilombola e de ser trabalhadora, você é mulher, mãe, né? E que tudo isso trouxe para você cicatrizes que só existem porque você está nesse lugar de ser mulher negra, quilombola, né? E eu acho que isso, levar isso para o Congresso Nacional, traz para todas nós mulheres uma importância muito grande, porque quando a gente fala de estar representadas, não é só por estarmos representadas, é porque a gente sabe que tem dores e tem questões que só nós verdadeiramente entendemos, né? Então, primeiro me solidarizar com você. A gente sabe que nada disso é fácil, mas é admirável a força que você tem e é admirável que você esteja com essa coragem de colocar o seu nome para ir para o Congresso Nacional. Eu tenho certeza que o Ceará e o Brasil terá a ganhar muito com isso. E eu queria que você colocasse um pouquinho mais para a gente, assim, do que você vê na sua comunidade, no seu território, das suas demandas. O que é que você acha que, tendo lá a deputada federal Madalena Quilombola, isso vai conseguir ter mais repercussão, mais espaço, as pessoas do Brasil vão conseguir nortar mais das demandas que você observa lá no seu quilombo, nos seus territórios de atuação. Realmente a nossa luta é territorial. Por que territorial? Às vezes as pessoas falam territorial porque é onde realmente nós conseguimos as políticas públicas. Quais são as políticas públicas? A saúde, a educação, o social, a segurança, que hoje realmente é escassez, né? E dentro do nosso quilombo Boqueirão da Arara não é diferente de todos os quilombos, de todos os territórios, né? Realmente nós não temos políticas públicas. Então, nosso território hoje é invasado. Nós queremos sim que realmente chegue às políticas públicas em todas as instâncias, porque é um povo que, além da escravatura dos nossos antepassados, nós ainda vivemos sim, mas de uma forma hoje diferente. Então, por isso que eu quero estar lutando pelo nosso povo e por todas as classes, porque não só num território de etnia, como também nas empresas, grandes empresas, que é a questão do trabalhador, Sim, que é a escala 6 por 1, que importante. estão lá, né, realmente passando por uma situação que deixam de viver a sua própria vida, em busca do melhor para os seus. E acho que esse ponto que você tocou agora, do fim da escala 6 por 1, que a gente sabe que é para nós uma pauta central do próximo período, que já poderia ter avançado se não fosse a configuração que nós temos hoje do Congresso, isso dialoga muito com uma frase que você vem utilizando já na sua pré-campanha, que é a juventude quilombola quer viver. E nós sabemos que a juventude, as mulheres, as pessoas negras são as mais afetadas por essa escala 6 por 1, que efetivamente tira da gente a oportunidade de viver o lazer, de sonhar, né? De viver na sua plenitude, viver exclusivamente para trabalhar. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do que é que você quer trazer quando você coloca essa frase, né? O que representa para você na sua luta desde a juventude, na sua luta pelos jovens também, o que é que representa e significa para você essa frase? A juventude quilombola quer viver. A juventude quilombola quer viver porque são esquecidos. Não tem realmente a participação, a qualidade de qualificação dentro do nosso território. É a oportunidade do nosso expandir. Muitos hoje estão se perdendo, por quê? Porque eles não têm oportunidade até de se profissionalizar. Então, realmente, a escassez do jovem hoje estão todos se perdendo. E eu luto por eles, porque é como dizem. O jovem é o futuro do Brasil. O jovem é o nosso espelho. Os jovens, eles se espelham em nós. Então, por que que nós não mudamos essa escala? Por que nós não podemos abrir as oportunidades mais ainda para eles? Na nossa comunidade, no Quilombo, tem jovem de 32 anos que não sabe ler, por conta da dificuldade. Calcaia é uma zona metropolitana, Sim. mas realmente nosso Quilombo é uma zona rural. Que teve realmente uma escassez muito grande educacional. A escola que se tinha na época mais próxima é 3 quilômetros e a outra
8 quilômetros. Então essas pessoas não tinham a facilidade de seu estudo, não tinham escolar, então por isso que muitos do nosso hoje dentro do nosso território, que eu acho que não seja diferente da realidade dos outros territórios, a questão do aprendizado, a questão da oportunidade. Então isso nós temos que mudar. Nós temos que mudar a realidade dos jovens, a questão educacional. E hoje, a oportunidade que os jovens estão tendo é de uma facilidade que não é para eles. Os jovens, eles existem, principalmente os jovens negros, as mulheres negras que são realmente desvalorizadas por conta da sua trajetória e da sua origem. A nossa ancestralidade parece que é uma coisa que realmente é esquecida, como se fosse negra, negra na visibilidade que nós somos capazes, que nós temos realmente um caminhar que não é de hoje. É um caminhar que é de sempre. Nós realmente, o nosso sangue ele é ativo, ele é vivo, é um sangue que realmente que grita. E nós temos que acabar com essa barreira, porque nós quilombolas, nós também falamos sobre a questão da cor. Eu Sim. tenho uma neta branca, loura, do olho azul, mas ela tem um sangue negro. E é isso que às vezes as pessoas se confundem. Quilombola tem que ser o negro? Quilombola tem que ser o que ele é. Ele tem que ter o seu auto-identificação, ele tem que se autodefinir. Isso sim é quer ser a origem do seu povo. Nós temos que ter a nossa realidade e com os pés no chão. Lutar por uma voz só e lutar pelo futuro. Então, os jovens, ele cabe nessa situação do jovem vivo. O jovem tem vida, o jovem tem que ter realmente prioridade. Perfeito. E acho que muito dos pontos que você toca, a gente vê aí, né, uma evolução no último período, quando a gente fala do nosso cenário político, aqui no estado, mas também no Brasil, que em 2022, até 2022, a gente tinha uma situação nacional em que tudo estava parado e que a gente nunca viu, eu acho, um período, talvez pós-ditadura militar, com tanto regresso de direitos e retirada de direitos. E aí, sobretudo, a gente sabe que os primeiros afetados são as mulheres, as pessoas negras, a juventude. E agora a gente vem numa retomada com o presidente Lula, com geração de oportunidades, como a gente tem no caso do programa Pé de Meia, né, liderado aí pelo nosso então ministro à época e senador Camilo Santana, trazendo oportunidade para a juventude permanecer na escola, e isso já traz dados reais da permanência escolar, né? E aqui no estado do Ceará, um projeto que inicia em Cid Gomes, passa por Camilo Santana, Isolda, e agora com o nosso governador Elmano de Freitas, que irá para a sua reeleição, para seguir avançando aqui no nosso estado, para todos esses pontos que você coloca, para as mulheres, a gente sabe o quanto o governo Elmano foi importante, para a juventude, para a população negra. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga no seu mandato as suas prioridades e como você entende essa sua articulação enquanto uma parlamentar, uma deputada federal, com o governo Lula e com o governador Elmano. O governo Lula iniciou realmente favorecendo a nossa ancestralidade, com o nosso kit decreto, né. Realmente quem valorizou a questão da classe negra, a questão da classe quilombola, foi o nosso decreto de 2003, dando a oportunidade para o nosso povo ter o território, iniciou todo o nosso caminhar, não só a questão do caminhar, como a questão da reparação do Brasil para o nosso povo. Então quem fez isso não foi outro presidente, foi realmente o nosso presidente, que eu posso dizer que ele é o nosso presidente, porque ele sim assinou. E o nosso kit decreto do Boqueirão da Arara foi assinado no ano passado. Então, realmente, foi uma honra e uma gratidão que nós temos mais ainda com o governo, né? Porque hoje nós podemos facilitar, né, a ida e vinda do povo para dentro do território, como eu falei. Eu tenho uma protetiva, por quê? Porque eu fui ameaçada pelos proprietários. Porque quando você luta por um povo, que você está à frente dele, isso incomoda. E principalmente quando somos mulheres negras, né. Então isso enfatiza o olhar das pessoas, e isso leva ao foco de uma pessoa, e às vezes não é uma pessoa, são várias pessoas, mas até o entendimento chegar não vem. Então assim, hoje nós temos dentro da comunidade, né, políticas públicas acessadas sim, que eu falei do antes, eu posso falar do hoje, né. Realmente nós temos acessão à água,
água tratada, Sim. né, com as nossas cisternas, né. Nós também temos a questão da cozinha solidária, o nosso público é atendido, 100 quentinhas por dias, facilitando a vida das pessoas que realmente não tinham nem o que comer. Hoje eles agradecem demais. Então, assim, esse governo ele veio favorecer a classe mínima. Que as pessoas dizem mínima, mas não, é o contrário, é a classe majetória, é a classe maior que tem, é a classe quando ela é desvalorizada. Ela é a maior que existe. Sim. Então hoje o governo, ele tem um olhar, como meu pai falava, eu vim de uma formação, né, de uma formação até, como é que se diz, democrática. Por quê? Porque são realidades diferentes. Quando, na minha infância, eu tinha a oportunidade de assistir uma televisão como hoje muitos estão até tendo, mas antes você sabia que não tinha. Uhum. Então, realmente, o governo do Lula, ele veio para fazer a diferença. E falo pelas cotas nas universidades. Eu falo pela, realmente, a oportunidade de muitos hoje estarem se formando, se capacitando com cotas, que isso não tinha. Quantos e quantos dos nossos hoje são formados? São poucos, mas um futuro e uma realidade que vai ser mudada. E é isso que eu quero dar continuidade. Eu quero dar continuidade com a minha luta pela universidade, não só pela uma educação de um ensino médio, mas uma educação que vem além do profissionalismo, da Sim. qualidade de todos. Perfeito. Eu acho que você coloque, é importante que você coloque, porque às vezes a nossa juventude, a gente fala muito sobre a juventude, né? Principalmente da importância da juventude conhecer, entender, porque às vezes a juventude não sabe como as coisas eram, e eu acho que a gente vem numa geração que eles já nasceram com as coisas conquistadas. Então parece que foi tudo muito fácil, e não foi, né? E é muito importante quando você coloca isso, qual era a realidade que se tinha e qual é a realidade que temos hoje, né? E que muitas vezes o que é tratado como assistencialismo, na verdade, não. É dar dignidade para as pessoas. Dar dignidade para que a pessoa possa estudar, para que ela possa trabalhar, para que ela possa produzir economicamente. E acho que isso tudo que você coloca é muito importante no diálogo que você terá com o governador Elmano, com o presidente Lula. Eu queria entender de você, assim, acho que você colocou aqui já muitos pontos que na sua luta são essenciais, mas o que você entende como sendo o inegociável, que você chegando no Congresso Nacional serão pautas inegociáveis da Madalena Quilombola? As pautas vai ser realmente, lógico, território, como sempre. A questão do território, é a questão da ocupação dos espaços, né? E acessar a saúde, porque a saúde realmente quilombola, ela está num desenvolvimento ainda de uma formação para entrar no sistema do SUS, né. E principalmente mais oportunidade nas universidades. Temos cotas sim, mas vem a questão da banca, né. Então assim, essas são oportunidade e o atravamento que ainda temos. E é isso uma fala que eu quero levar para a plenária de um governo, Sim. uma solicitação realmente que não seja barramento, que seja realmente uma visibilidade que realmente eu sei que às vezes o governo não sabe, mas são realidades que nós vivemos. Então as minhas cicatrizes que eu tenho não só é minha, são de um povo só, né. Então o que eu tenho a tratar diretamente com o governo é as políticas públicas em gerais. Eu não posso falar só pelo um povo, eu tenho que levar a voz do povo até a eles. E o que o povo necessita hoje, realmente, é a visibilidade dentro dos territórios. Isso que você fala é muito importante. Às vezes a gente precisa ouvir, né? A população já sabe o que ela. Ninguém mais sabe o que a população precisa do que ela própria, né? A gente costuma muito dizer isso e a importância aí das representações. E aí, Madalena, eu queria, para a gente já caminhar aqui para o final da nossa conversa, eu queria que você desse um pouquinho das suas considerações finais. O que é que você espera para esses próximos 45 dias de campanha? O que é que as pessoas, a população pode apresentar, esperar que seja apresentado pela Madalena Quilombola, e faça aí o seu chamado e o seu convite a todos e todas que estiverem nos assistindo. Realmente que nós fazemos a diferença em outubro, a diferença de uma mulher negra assumir uma cadeira que realmente não se tem, que seja a primeira deputada federal quilombola, uma mulher que leva a voz do povo
para uma plenária, para um governo que visibiliza realmente a origem, de onde veio o nosso chão, de aonde veio a oportunidade. Que eu agradeço a oportunidade que eu tenho hoje, né, de estar aqui e futuramente em outubro fazer a diferença não só minha, de todo o nosso povo, né. E chamo a todos a ter realmente esse olhar e realmente também a certeza que eu estarei falando por todos. Que o povo tem que dar realmente oportunidade para uma pessoa que veio da base, uma pessoa que tem um pé no chão, que tem uma realidade que não é só minha, como eu falei, que é de todas e de todos. Uma realidade que é sofrida, uma realidade que realmente as cicatrizes, ela ainda jorra sangue para sempre, que são a questão das perdas e principalmente do nosso ventre. Madalena, então, muito obrigada pela sua presença aqui. Desejo para você toda sorte, toda coragem, toda força para esse processo que virá, como você sempre teve em toda a sua trajetória, nos apresentou aqui. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo Pode Estrelar.